Paz, família no barco. Opa. Deu certo? No time? Está no ar mais um No Barco Podcast. Nada perceptível ficou, né, você? Eita, glória, natural como a luz do dia. Bendito seja Deus. É mais um episódio do No Barco. Estamos aqui navegando e Deus nos livre de parar, se essa não for a ordem do Senhor para nós, né, Joselton? Exatamente. E só lembrando, né, na semana passada, que ficou sem um episódio, mas era proposital, né? Foi. Só A pra ver se ideia é você que tinha- nesse horário a pessoa lesse a Bíblia. Não colocar, mas era pro pessoal ler, né? Pô, Glória já a que eu não Jesus. tenho o meu negócio diário ali da segunda, vou ler a Bíblia. E eu queria pedir a você que está aqui agora ouvindo essa conversa, que evangelize conosco. E olha só, você pode evangelizar sem precisar ir para a África agora, porque o pessoal acha assim, só vou evangelizar no dia que foi enviado para a África. Não, você pode pegar agora, copiar o link dessa conversa e compartilhar nos seus grupos de conversa do WhatsApp aí. Manda para aquela pessoa que faz tempo que você não manda mensagem. Mas não manda só o link, não. Manda o link e depois você escreve alguma coisa. Vem cá ver esse negócio aqui comigo que você manda para ela, entendeu? A pessoa chegar diante de Jesus, se você evangelizou, não, você não me mandou pra África. É. Não tem desculpa. Isso que eu Então, peço. vamos lá, compartilha aí. Manda lá no grupo da paróquia, né? Fala lá com o pessoal, fala assim, ó, o que aconteceu aqui. Aí você manda o link lá pro pessoal entrar e certamente vai ser edificado por essa conversa, tá bom? Agradecendo todo mundo que ajuda essa parada a acontecer. Eu queria agradecer você, que sempre tá aqui conosco, sempre deixa um comentário para que o YouTube entenda que o conteúdo que está sendo compartilhado aqui é relevante. Você que sempre compartilha, você sempre tá conosco, sabe? Acompanha, então muito obrigado. É por conta de você que o No Barco continua navegando. E também agradecer o nosso amigo Jacob Solar, o homem das placas fotovoltaicas, a energia que nos ilumina aqui agora, a energia que alimenta essas câmeras agora é vinda de placas fotovoltaicas. Então você que quer economizar dinheiro, ou para guardar mais, ou para pagar mais conta, faça isso. Pense em instalar placa fotovoltaica na sua casa, no seu negócio, aí na sua paróquia, tá? E a Jacob Solar, ela garante uma economia de 50 a 90%. 95. 95, olha só, Pra ser mais preciso. a generosidade. Então, se você economiza o mínimo que isso aqui pode oferecer de economia, você já economiza metade do que você gasta agora, tá entendendo? Então, faça isso, ligue para a Jacob Solar, peça um orçamento e a certeza, você está lidando com uma empresa católica. Olha só, essa é a sua segurança. Amém? Amém. Felipe Rocha, Amém. seja bem-vindo. Olha só. Que alegria. Que honra estar aqui, viu? Agora- Esperei, aguardei, com ansiedade, expectativa por esse dia. E espero que esse entusiasmo continue depois do término, Depois do amém. depois do amém. Que perpetue, né? É, Porque agora o seu ministério, ele decola e afunda de vez. Nunca mais... Decolar, em nome de Jesus. não, cair no barco não afunda Não de bate, jeito nenhum. exatamente, mano. Aqui é 880, né? A gente tem relato de tudo. Não, vocês estão com uma credibilidade aí, mano. O bispo veio, né? O bispo veio, deu a bênção. Onde tá o bispo, tá a igreja, né? Mas mano? pronto. Então, Enquanto o bispo não proibir, a gente é da igreja. A gente é de Deus. E eu vim no momento certo, É. a hora certa. Era Mas essa hora. eu acredito muito nisso, sabia? Porque a gente já tinha conversado muito tempo atrás, depois não falou mais. Sim, E tudo tem um propósito de Deus debaixo da terra, sim. né? Então, debaixo do céu, na verdade, né? Debaixo da terra é só o demônio. Só o metrô e o demônio. Talvez você tinha que aprontar alguns, né? Pra poder vir contar agora. É, exatamente, Isso dá né? Tem mais história, tem mais KM rodado. Ganhar um pouco mais de bagagem. Isso. Legal, é isso aí. Felipe Rocha, que é missionário do Jovens Sarados, ele vai falar sobre isso. Tem um tal de Ferra ali, o tal Perpétuo, nunca mais ele pode sair do Jovens Sarados. Aleluia, impacto. Pois é, Felipe, dê suas credenciais aí, fale pro povo quem é o Felipe Rocha, porque você conhece o Felipe Rocha melhor que a gente. Meu nome é Felipe Rocha, sou esposo da Isabela, pai do Joaquim, de 9 meses. Sou pregador missionário, faço parte da Missão Jovens Sarados. Vou fazer 10 anos 10 anos, mano, assim. de Missão Jovens O Sarados. Jovem Sarados tem quanto tempo? Vou fazer 10 anos. O Jovem Não, a Sarados. missão. A missão. 16. Olha só, e 16 você pra tem 10 17. anos. É, vou fazer Legal, 10. E acredito que no começo é isso mesmo, né? Faço parte da Missão Várzea Paulista, Uhum. né? Lá em Várzea Paulista, Diocese de Jundiaí, na paróquia Cristo Redentor, do Padre Anderson Ricardo. E tô muito feliz de estar aqui para Ó, partilhar com vocês. Eu me identifico muito da forma com que você leva seu ministério, com que você enxerga a fé, a flexibilidade que você tem. A gente falava agora em off de absorver outros conteúdos, né?
que não sejam necessariamente conteúdos católicos e Sim. tirar aquilo, reter o que é bom, desprezar o que não convém a nós. Eu quero falar disso, mas assim, eu acho que seria interessante, porque eu já sei um pouco do teu testemunho, e eu queria que você falasse, né? A gente evita tornar esse podcast aqui testemunhal, porque a gente sabe que tem outros podcasts que já Sim. trabalham nessa linha, mas o teu testemunho em específico, eu acredito que vai falar muito ao coração do público do No Barco. A gente sempre traz um conteúdo formativo, a gente troca ideia a respeito de visões de fé, da igreja, de teologia. Mas eu queria que você partilhasse um pouco do seu testemunho, porque muitos jovens nos procuram no directs da vida aí, querendo iniciar um ministério, só que se vê uma pessoa totalmente inadequada para isso, por conta da vida que levou ou que ainda está levando. Então, eu acho que o teu testemunho vai vir como uma resposta para essas pessoas que têm nos procurado com esse tipo de crise, entendeu? Não sei se dou conta, não sei se é para mim. Diante do que eu vivi, Deus nunca me chamaria para algo semelhante a pregar o evangelho, por exemplo, entendeu? Uhum. Isso é interessante, porque até no encontro do Crisma, Valci tava lá, Rosângela, pessoas falavam isso. Eu quero servir na paróquia, mas eu não me sinto digna pra isso, porque minha situação é essa, cara. Um negócio tão... Como se Deus estivesse excluindo a pessoa e ela tá buscando, tá? Sabe? Uma pessoa que tá inserida ali, tá buscando de coração aberto mesmo. Cara, acho que ser inadequado e improvável, você tem um perfil que o Senhor gosta de usar e trabalhar para manifestar a sua glória, né? Uhum. Assim como vai dizer lá em Coríntios, né? Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? É a matéria-prima. É a matéria-prima, exatamente. Mais adequada. É a mais adequada. Né? Se você se sente improvável, então só se lança, porque o Senhor gosta de manifestar a sua glória através dos improváveis. Cara, eu sempre fui de berço católico, né? Então, desde muito novo, eu ia para retiros, né? Eu me lembro de frequentar muito os retiros do padre Alberto Gambarini, não sei se vocês já ouviram falar dele. Então, a gente ia para o ginásio Itapecerica da Serra. Quem tem mãe católica é difícil não ter escutado esse nome. Irmãos, eu fui muito para lá. Era tipo assim... Retiro do padre Alberto Gambarini, cura e libertação. Minha mãe estava lá e eu estava com ela, não por vontade própria, mas estava lá. Então, muito cedo eu já frequentava esses ambientes. Então, a questão de oração em línguas, batismo no Espírito, repouso, manifestação, libertação, essas coisas nunca foi assim diferente para mim. Eu sempre convivi com isso, né? Só que eu não tinha tido a minha experiência com Jesus, né? Então eu venho de uma família católica, de uma mãe muito católica, mas eu não tinha tido a minha experiência com Jesus. E meu pai, ele sai de casa quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Então meu pai sempre teve problemas com álcool, né? E até ali a gente achava que era só bebida. E aí chegou um determinado tempo que as coisas começaram a ficar insustentáveis dentro de casa, minha mãe já não aguentava mais. Meu pai... Você tem uma irmã, né? Tem uma irmã mais velha. Então meu pai ficava dias fora de casa, saía sexta, voltava segunda, as coisas começaram a ficar insustentáveis, chegava bêbado, drogado. E nós muito novos, né, a gente não tinha a dimensão do que eram aqueles efeitos, né, como ele chegava e tal, mas minha mãe já tinha. E minha mãe não consegue sustentar isso. E aí chega ao ponto de eles se divorciarem, meu pai sai de casa com 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade. Então, quando eu tenho 8 anos de idade, a paternidade ela é minha arrancada com violência. Porque a situação é uma situação violenta, né? Sim. Então, a paternidade me é roubada por conta da circunstância do vício, né? Uhum. Então, eu perco a referência de pai muito cedo. E eu chego a dizer assim que meu pai era um cara muito afetuoso. Os tempos que ele tinha de presença era um tempo de colocar no colo, brincar, fazer cosquinha, colocar de frente da TV para assistir o Palmeiras, entendeu? E Então não tão coisa deixou um grande legado. Foi o maior trauma que ele deixou. Durante muito tempo eu achava que não era um legado assim, mas nos últimos anos o Palmeiras tem mostrado que... E aí, meu pai era esse cara muito afetuoso e minha mãe não. Minha mãe era aquele amor de sacrifício, sabe? Não dizia muito eu te amo, quase nada a abraçar, mas estava ali, se doando pela casa, pela família, pelo marido, pelos filhos.
Então, quando ele sai, essa presença também afetuosa, ela é meio roubada. Então, Você tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos. Então, aí minha mãe começa a trabalhar e, tipo, ter que deixar o lar, né? E aí, tipo, eu e minha irmã começam a ficar com parentes ali. E aí eu começo a buscar essas referências fora, né? Então, criança começa a crescer, adolescência, e eu começo a achar essas referências no mundo, né? Essa referência de homem, essa referência paterna. Então eu conheço a droga muito cedo, né? Eu já estava ali na escola, onde eu começo... A minha primeira experiência com droga foi o lança-perfume. Então eu baforo dentro da sala de aula. A partir dali foi uma experiência muito boa. E aí eu começo a usar, e depois cigarro, aí depois bebida, aí depois o sexo entra, aí pornografia, né? Então eu lembro que na minha época a pornografia não era tão acessível, né? Então a gente tinha um convívio ali com os amigos, que sabia que os pais guardavam os DVD de pornografia na capa do Sol pra Contrariar, né? Dos grupos de samba ali pra dar aquela miguezada. E aí muitas das vezes a gente se reunia em casas de amigos pra assistir pornografia. E a minha vida começou... Isso é um ponto preocupante, né? Sim. Porque assim, não achou fora de casa. Achou o conteúdo que levou pro mau caminho dentro da própria casa, né? A educação dos pais, tudo. O pai tinha isso guardado. Sim, sim. E aí eu começo a me lançar nessa vida de pecado. Só que chegou um determinado momento que aquilo que eu já vivia não parece que não conseguia me satisfazer. Porque eu buscava muito essa referência. Era uma busca do meu pai. Eu chego até a dizer isso, né? Mas isso era imperceptível. Imperceptível. Hoje, Se você faz a leitura hoje, Sim. perceber que era isso. Hoje, com discernimento, eu vejo que quando meu pai rompe ali com a aliança familiar, pô, ele deixa uma lacuna gigante, né? Sim. Na minha vida, né? Então eu vou buscando esse preenchimento a qualquer custo, né? Então aí começa namoro desregrado, aí começa a sair, aí começa a beber, aí balada, aí... Só que as coisas, tipo assim, eu faço tudo, mas tenho domínio sobre tudo, né? Isso aqui não vai me viciar. Quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu quiser parar, eu paro, né? E, tipo assim, acelerando bastante, né? Chegou um determinado momento que eu conheço a cocaína. E eu lembro que foi uma experiência, assim, que quando eu uso a cocaína, parece que ela estanca aquela ferida. Olha só. E eu falei, uau, isso é muito bom. Porque aí eu esqueço que eu era Você lembra da primeira vez ainda? Lembro. Aí eu esqueço que eu era órfão de pai vivo. Eu esqueço que os traumas, as dores. E aí eu encubro aquilo com a experiência da cocaína e, mano, eu gosto muito. E aí eu deixo de usar todas as outras drogas, né? Eu cheguei a usar maconha, mas muito pouco. Que circunstância foi? Você estava na escola, alguém ofereceu? O que Não, foi? a cocaína foi... Eu cabulei na aula, eu já estava estudando de noite, eu cabulei na aula. E a gente foi para um racha que tinha lá na zona sul de São Paulo, ali perto do Valo Velho, né? Um racha chamado Rei da Caipirinha. Os caras ficavam empinando moda, dando cavalinho de pau e, tipo, várias escolas iam pra lá. Então, todo mundo tava no racha, mas não tava dentro da escola. E aí, lá eu usei, cara. E quando eu usei, eu falei, cara, isso é muito bom. E aí, tipo, dali foi um caminho sem volta, sabe? Então, chega um determinado momento da minha história que eu já cheirava mais de 40 pinos de cocaína por final de semana e Meu começo Deus a viver do a mesma céu. trajetória do meu pai ali, entendeu? Sair de casa quinta, voltar segunda, sair sexta, voltar terça, sair sexta, voltar segunda. Daí você, não sei se eu perdi aí, mas você falou do seu pai que ele saiu, mas você tinha algum contato com ele? Ou nenhum? Como que era? Então, eu acelerei bastante, porque a história é longa, Sim, né? Hoje eu sim. tô com 32 anos, então já passou muito tempo. Mas meu pai, ele sai de casa, reparte a casa, continua na onde ele tinha repartido para morar com a mãe dele. Só que chega num determinado momento ele vende e ele vai pro Nordeste. E aí depois ele volta quebrado e aí fica ali perto de nós, depois vai pro Rio de Janeiro. E aí ele volta, cara, quebrado. Tipo, tinha arrumado briga lá e enfim. E aí ele chega totalmente destruído e aí ele deixa minha avó ali na rua da onde eu morava e some. Só que dali ele vai direto pras ruas de São Paulo, né?
Meu pai, inclusive, hoje, ele tá na Cracolândia. Aqui em São Nossa, Paulo. velho. Sim. Então ele foi pro extremo. Mora na rua. Na rua. Foi pro Desde- extremo, do extremo, do extremo. Meu Deus do céu, mano. Entendeu? Aí ele chegou a voltar algumas vezes, a gente tentou ajudar, não conseguimos. E Já tem anos que ele mora na rua. já tem anos, muitos anos, né? Muitos anos. Só de experiência com Deus e conversão, eu vou fazer 14 anos, então meu pai já tem muitos anos na rua. Meu Deus do céu. E aí eu começo a fazer toda a trajetória do meu pai, cara. Eu não cheguei no crack, mas eu começo a usar muita cocaína, então eu começo a trabalhar pra usar. É isso que eu ia perguntar, você tinha dinheiro, como é que você usava? Eu trabalhava e o dinheiro do trabalho, cara, Só pra isso. sustentava o meu vício. Então, tipo, bebia pra usar, aí usava pra transar. Então era uma coisa totalmente Era cadeia, né? voltada pra cocaína, assim. Gostei muito da experiência. E aí chega um determinado momento que eu começo a vender as coisas pra usar. Isso já foi, tipo assim, no final da minha carreira com o mundo, assim. Uhum. Já no extremo, então eu já começo a vender as coisas, a ficar 3 dias fora de casa, familiares indo atrás de mim, indo atrás de pessoas que me conheciam, procurando do meu paradeiro. Então eu saía limpo de casa, voltava sujo, muitas das vezes defecado nas calças, de tanto cheirar cocaína, perdi a sensibilidade do Nossa, intestino. Então já foi assim Nossa, ficou no pó mesmo, mano. no pó mesmo, né? Pô, já sou magro, mas naquela época era pele e osso, assim, sabe? E nesse período, minha mãe, que sofreu pelo meu pai, ela também começa a sofrer por mim, né? Então minha mãe começa a sofrer por mim e ela começa a interceder. Não, imagina ela fazendo de novo agora com o filho, a mesma Agora coisa. com o filho. Imagina. Passei com o esposo, agora tô Meu passando com o maluco. filho, né? E era muito triste, sabe assim, ver minha mãe passando aquilo, mas eu não tinha essa sensibilidade, essa consciência, E né? você tinha uma proximidade com a sua irmã, assim, que levava ela também a tentar te ajudar de algum modo? Então, minha irmã também foi aberta no coração dela, na alma dela, uma ferida muito grande também, assim, quando meu pai saiu de casa, né? Ela não chegou nessas extremidades do vício, só que ela aconselhava, ela falava, olha, lembra do pai, você tá indo num caminho que talvez pode ser um caminho sem volta, né? E ela tentava ajudar minha mãe, só que ela também vivia a vida dela ali, então a gente achava que não ia chegar nesse extremo. E chegou, né? Então eu já tava no fim, assim, cara. No fim, eu lembro que eu fui morar junto com uma menina, né, lá teve essa ideia também, né? Boimirim, né? Lá na zona sul de São Paulo. Saí de casa, fui morar lá 3 meses lá com ela. Então todos os relacionamentos que eu tive eram... Popularmente falando, você casou, né? Casei, né? Fui um agressor. Porque as referências de homem que eu tinha eram essas referências. Se a mulher fizesse algo que você não estava apto que ela fizesse, ou se ela fizesse escondido de você, ou se ela fizesse algo que, pô, diante do contexto ali, ela ia te defamar, ou você ia ser mal visto perante os caras que você andava ali. Então a gente ia lá e resolvia com agressão, né? Então, tipo assim, se ela fizesse alguma coisa que você acha que fosse queimar seu filho no meio da rapaziada, você Sim. botava pressão na força física. Sim, eu lembro de uma das cenas. Eu tava em um determinado lugar, um baile funk, e eu disse pra ela que era pra ela não sair de casa. Uhum. Eu falei, não é pra você sair, etc. Se você sair, as coisas vão se resolver de outra maneira. E meu telefone tocou e falou, olha, a fulana tá aqui no samba, na rua tal. E eu lembro que foi eu e um outro brother, pegou uma moto, fomos até lá. Mano, ela tava de costa. E aí eu já cheguei, tipo assim, agredindo, dando um rodo assim nela, sabe? Sério? Aí, tipo, cara, era o estilo de vida que a gente vivia, assim, era a maneira que a gente achava que era homem, sabe? Entendi. Que a gente exercia a nossa masculinidade. Porque o convívio social era muito assim, sabe? Tipo, a gente andava com irmãos, então, tipo, se a gente já viu homens, assim, cortar o cabelo das mulheres com Pra não perder a moral ali, com não perder a honra. latinha, com vidro, pra falar quem manda. Então foi dentro desse contexto que eu vivi. Então era um contexto de balada, de droga, de sexo, de autoridade por meio do machismo ali, né? Totalmente. E essa era a minha vida, cara. E minha mãe desgostosa, minha mãe sofrendo como sofreu meu pai, sofrendo agora comigo, né? E sempre indo pro cerco de Jericó, pras vigílias, sabe? Intercedendo por mim. E nessa vida alucinada aí, quando foi que você
Não sei se você chegou até essa consciência. Mas qual foi uma circunstância que você falou, nossa, eu tô no fundo do poço mesmo, ou que alguém falou isso pra você? Eu chegava em casa e várias vezes eu pegava assim, minha mãe colocando as mãos sobre mim, eu no sofá da sala, ela rezando por mim, às vezes sentindo aquelas lágrimas quentes dela caindo sobre mim. Achava que muitas das vezes ela estava louca, que aquilo ali não ia surgir efeito sobre mim, né? E as coisas começaram, né, a perder o controle. Muitas das vezes os amigos me levavam para casa e me deixava do portão para dentro. Eu esperava eles virarem as costas, abrir o portão e saía de novo, né? E voltava depois de 2 dias, Nossa. 3 dias, gastando o salário do mês, que, pô, trabalhava ali o mês todo pra Mas pra ainda ganhar. consegui trabalhar ainda. Chegou um determinado momento, Everton e Elton, que eu vendia o celular, vendia bilhete único pra ir pra prostíbulo, pra cheirar cocaína em puteiro. Nossa. Pegava ônibus e ia pro centro da cidade, ficava andando no centro sozinho. É uma loucura, virou um Loucura, zumbi, irmão, cara. virava um Zumbizão, zumbi. zumbizão. Mas eu já tô falando assim no final. Aham. E aí chegou um determinado momento que Assim, nessas circunstâncias, teve alguma hora que você parou, mano, eu tô ruim. Você não tinha isso na cabeça, não tava nem aí? todo pós eu falava, caraca, velho, o que eu tô fazendo na minha vida? Só que passava aquele pós, pedia perdão pra mãe ali, dizia que não ia fazer mais. Chegava quinta-feira, sexta-feira, as coisas se repetiam, porque virou um ciclo, né? Uhum. Minha mãe chegou um determinado momento que ela disse que ela tinha pavor da sexta-feira. Nossa, velho. Ela não queria que chegasse sexta. Porque ela sabia que eu saía e voltava só segunda, ou só domingo à noite. E aí, alguns amigos começaram a se afastar, porque eu andava com amigos que bebiam e cheiravam, mas tinha um controle. E aí eu começo a frequentar a porta de biqueira, ficar em porta de biqueira, Virou um noia, né? em barraco de madeira, né? E aí, nas favelas de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo. E aí, chega um determinado momento que as coisas já estavam assim, cara, prestes de eu ir pra rua mesmo, cara. Porque se eu experimentasse o crack nessa circunstância, pra mim ir pra rua e não voltar mais Sim. também eram 2. Só que a mão de Deus estava sobre mim, né? A intercessão da minha mãe no mundo espiritual tava me conquistando. E aí, chegou um determinado final de semana que eu saí no sábado, assim, acho que isso, e volto terça-feira pra casa. E eu volto como? Minha irmã e um tio meu vão atrás de mim e começa a perguntar para as pessoas: vocês viram o Felipe? Olha, eu vi ele em tal bairro, eu vi ele na favela. E aí falaram: eu vi ele em um bairro X aqui e ele tava lá a última vez. E eles foram para lá e chegando nesse bairro eles me encontram com uma garrafa de vodka, passando o meu VR. Passando o VR pra comprar aquela vodka. E eles me seguem e eles vêm entrando numa casa de umbanda. Eu já tava por 2 dias nessa casa de umbanda. Eu tinha Nossa, dormido no quarto da mãe de santo. Então, quando eles chegam lá, eu tava todo vomitado, com o nariz todo estourado, Nossa ideia, velho. bebendo vodka. Onde dessa briga você entrava? Literalmente no inferno eu tava, né? E aí, eles entram até lá e eles não conseguem dizer uma palavra. Eu lembro que meu tio começa a chorar, minha irmã também. E aí eles falam, vambora. E aí eu entro no carro e eles não conseguem dizer uma palavra e só choram. E eu começo assim, cair em si, e, tipo, parece que a brisa começou a passar e eu comecei, tipo, a achar que minha mãe tinha morrido. Falei, cara, matei minha mãe. Matei minha mãe. Acho que ela não aguentou, morreu de desgosto e isso ficou dentro de mim. E aí, chegando perto da minha casa, eu morava numa viela, eu vejo o carro de alguns parentes meus na rua e isso foi ganhando força dentro de mim. Nossa, Falei, pô, morreu. Era cenário de Minha velório. mãe morreu, os carros aqui, minha família tá aqui. E aí eu desço a viela, chego no quintal de casa, aí deparo com um tio meu, com uma tia minha, entro na sala de casa, tinha uma outra tia minha, eu pergunto onde estava minha mãe. E ela fala, tá no quarto. E ela falou assim, Felipe, os 3 dias que você tá fora de casa, sua mãe tá do mesmo jeito, sentada naquela cama, com a Bíblia na mão, com o rosário, só levanta pra ir no banheiro.
Meu não Deus do come, céu. nem bebe. Quando eu entrei no quarto da minha mãe estava sentada. Essa parte aqui da minha mãe estava roxa. Quando ela me vê, 2 lágrimas apenas rolam no rosto da minha mãe. E aí ela me vê e não consegue dizer muita coisa. Meus parentes vão embora. Fica eu e minha mãe. Eu vou dormir, aparentemente, umas 4 horas da tarde. Eu acordo no outro dia, umas 18 da noite. E aí, minha mãe preparando a janta, aquele cheiro gostoso de comida de mãe. Não consigo comer por conta da substância da cocaína. Só água e miojo. E naquele dia minha mãe fez um apelo. Ela falou, Felipe, final de semana, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, do Padre Anderson Guerra, onde está a Fraternidade de São João Paulo II hoje, vai ter um retiro, sábado e domingo. E eu queria que você fosse comigo. Irmãos, eu me senti em débito com a minha mãe, em dívida com a minha mãe. E falei, vamos. Aí eu volto trabalhar na quarta-feira. E eu vejo um movimento de intercessão dentro de casa. A luz do quarto da minha mãe sempre acesa. Né, aquele sussurro de oração. Minha mãe começou a comprar uma briga contra o inferno naquela semana. E aí, chega na sexta-feira, minha mãe preocupada, o telefone toca, convites chegam, mas eu, pela graça de Deus, não cedo, fico em casa e eu vejo que a luz do quarto da minha mãe ela não se apagou. Minha mãe fez uma vigília para que o Espírito Santo convencesse o meu coração a respeito daquele retiro. Ela acorda de manhã, Com o textinho dela na mão. terço na mão, acorda. Falando no texto, eu queria te dar esse presente aqui e aproveitar. Olha só o que. Espera aí que você vai ver. Tava aquele de televisão. Espera aí, de um Cleve. Para. Que susto que eu tô E é vendo. na hora bem propícia, né? Minha mãe tava rezando, opa, Ô, deu, peraí. e ele tá aqui, deu certo. Queria aproveitar para agradecer aí a galera da Santorium, que faz essa arma poderosíssima, que é o Santo Terço, com a confecção única, exclusiva. Abre aí, Felipe, pra mostrar pra galera. Deixa eu te falar assim. A Santorium é uma empresa, né, um parceiro nosso que nos ajuda a manter o No Que Barco isso, continuando navegando. É olha poderoso, é diferenciado, velho. É Olha diferenciado. isso. Tudo peça exclusiva. Mostra da onde? Santorium. Pode mostrar Pode aqui, ó. ir pra essa câmera aqui, ó. Que isso, Aí, ó, olha muito isso. Que bonito. trabalho Se você, excepcional. como o Felipe, quer também ter um Sanctório, você vai acessar agora o site da Sanctório e colocar lá o cupom NOBARCO10 e você vai ter 10% de desconto em qualquer produto lá do site da Lindo. Sanctório, tá bom? Sensacional, né, Dá Felipe? pra ser católico e estiloso. Tem Cara, um de qualidade bonita, né? É. Já que a gente chegou nesse momento de presente, eu quero também presentear vocês. Maravilha. Por favor, adotem. Olha aí, eu trouxe uma pra cada um. Pô, que legal, cara. E aqui ele tá usando, velho. Olha Que só eu tô aí. usando. Sim, que demais. Sei que vocês são devotos. E essa São José camiseta Maria é uma Escrivá. marca sua, por conta do óculos ou não? O óculos é de São José Maria Escrivá. Porque- Tem uma dedicatória aqui, não liga pra letra, né? Demorou. Letra de Porque se médico. fosse sua, como uma marca sua, eu falei, ia ter que ter um bigode embaixo também. Pra já ver. Aí vai ficar parecendo aquelas máscaras, sabe? De Tem óculos. adesivo aqui e bigode. tudo mais. Tem adesivo aí. Olha, e as camisetas do Felipe acompanham eles nas missões. Em né? Bethany. Em Bethany. E é uma marca que ajuda o Felipe, inclusive, a manter o ministério, né? Cara, muito Sim, bonito, ó. sim. Então, se você quiser uma camiseta da Embethany, você ou vai na pregação do Felipe Rocha ou entra no No Instagram. no Instagram. Em Bethany. Santo Uma camiseta sem que oração. evangeliza Ó, sozinho, né, legal. Elton? Olha só a frase. Santo sem oração, não acredito nessa santidade. Se você Perfeito. chega na faculdade com essa Perfeito. Sim. camiseta, você não precisa falar muita coisa, não. Só Perfeito. chegar e sentar. Eu E... pregava ontem sobre Maravilhoso. oração. Tá fresquinho na minha cabeça. Sensacional. Obrigado, viu, Felipe? Amém. Bonita, velho. Onde a gente parou? Sua mãe tava na intercessão porque você para o encontro lá no... Sim. E aí minha mãe acorda cedo, prepara o café, a gente toma café e vamos pro retiro. Cara, só homens e mulheres que carregavam algo poderoso da parte de Deus. A madre fundadora Carmelitas, mensageira do Espírito Santo, tava lá, Nossa, Madre velho. Maria José, Ironice Pudaro, Heber Campos, Irmã Ana Paula, o auge do vento impetuoso ministrando no Brasil na época. Nossa, velho. Só que nada aconteceu no sábado, cara. E voltando pra casa, eu vejo uma santa frustração no coração da minha mãe. Você foi no encontro esperando que a sua mãe cheia de expectativa, Sim. mas foi um dia comum. Pra minha mãe, aquele E final de você, semana era o só derradeiro. Pra colocar pra você, vai como uma dívida pra sua mãe. Uma dívida. Não pra me ter uma experiência. Até porque tudo que eu vivi no sábado, pra mim, não era Tinha novidade nenhuma. Não era novidade, porque Entendi. eu já tinha vivido em outros momentos, né? Interessante. Aham. Participei em muitos retiros quando criança, já tinha repousado, já tinha
né, feito o retiro de primeiro encontro, mas não tive o meu encontro, né, retiro querigmático. E aí eu não tive nenhuma experiência com Deus naquele dia. Voltando para casa, eu vejo minha mãe bem inquieta no ônibus, bem, assim, uma santa frustração. E aí, chegando em casa, eu vejo que ela estava de poucas palavras, ela entra pro quarto e ela continua. Isso ela me diz, né, hoje, que ela passou aquela madrugada dizendo para o Espírito Santo que era aquele final de semana que ela tinha apostado todas as fichas dela. E aí, no domingo, acontece um fenômeno. Não foi minha mãe que acorda primeiro. Eu acordei primeiro. Meu anjo da guarda me acorda primeiro. Eu acordo minha mãe e a gente vai pro retiro. Chegando lá no santuário, momento de acolhida. Irmã Ana Paula ministrando a acolhida. Os irmãos chegando. No sábado eu sentei no fundo. Uhum. No domingo eu sentei na terceira fileira de bancos, lá na frente. E aí, intervalo, o povo começa a sair para comer, ir no banheiro, para depois começar definitivamente o retiro. De repente, meus irmãos, eu começo a chorar. No intervalo? Não, o intervalo. Começo a chorar, e eu não consigo controlar esse choro. As minhas pernas começaram a ficar fracas, enfraquecer, e eu ajoelho naquele santuário, e eu começo a chorar compulsivamente, chorar, aquele choro de ranho, assim. O povo começa a voltar, e lá eu chorando, minha mãe observando tudo, intercedendo. Pega ele, Jesus. E ali Jesus estava me encontrando no meu caminho de Damasco. E 2 irmãos altos, de jalecos vermelhos, e de jalecos vermelhos aponta que são ministeriados em cura e libertação, vieram até a mim. Um deles abaixou, tentou me levantar. E ele diz assim: eu não consigo levantá-lo. Ele está pesado demais. Eu já sou magro, naquela época, só pele e osso. Irmãos, aquele homem tentou me levantar, mas ele não poderia me levantar naquele momento, porque a glória de Deus, o peso da glória de Deus estava me prostrando. Então, naquele momento, destras de homens, nenhuma poderia me levantar. Aleluia. A mesma destra que me prostrou, a destra de Deus, foi a destra que me levantou. E a partir daquele dia, meu coração foi ferido pelo amor de Deus e eu começo a perseguir a glória de Deus. Num processo de cura, de purificação, né? Mas a partir daquele dia, já vai se fazer 14 anos que eu tô Meu Deus do céu, mano. numa carreira agora com Jesus e não com o mundo. Que demais. E você saiu, então, naquele domingo ali, transformado, e eu queria saber, tipo assim, a reação da sua mãe nessa segunda volta pra casa. Cara, ainda todo mundo meio assim, sem saber o que fazer, com dúvidas se vai permanecer. E eu permaneço durante 6 meses, cara, sem beber, sem cheirar, sem ir pra baladas. Porque no mesmo período, Deus me apresenta 3 pessoas que foram fundamentais, meus primeiros amigos em Jesus. Paulo, Bárbara e Stephanie. E a partir dessas amizades eu começo a frequentar a casa deles, começo a ir para a igreja com eles. Segunda-feira, missa de cura e libertação. Quinta-feira, grupo Mar de Deus, do grande amigo meu, Evandro Nunes. E era isso, quinta e segunda. Segunda e quinta e segunda era tipo assim, não podia falhar. E domingo, a Santa Missa. Então aí eu me confessei, aí eu comecei a frequentar as missas de cura, o grupo de oração e a Santa Missa aos domingos. Encontrei esses amigos e eu fico ali 6 meses ali. Firmão. Chegou um determinado dia que eu estava voltando de uma missa e um dos meus amigos me ligou e disse assim: caramba, Felipe, por onde você andou, pô? A gente tá com saudade de você e tal. Vai ter um aniversário aqui da minha filha de 1 ano. Gostaria muito que você viesse. E veio aquela tentação: vai e mostra para todos eles que você é um novo homem. Irmãos, eu ensaiei tudo. Eu passei no supermercado. Eram amigos da antiga? Da antiga. Ah, tá. E eram amigos assim de fiel de fechar mesmo. Os caras eram, mano, brother. Comprava a minha briga, eu comprava a briga deles. Os caras, fechamento. E aí eu passei no mercado, comprei uma soda de 600. Falei, vou chegar lá com uma soda. Entendeu? Com o crucifixo da renovação, né? Crucifixo desse tamanho, gigante. Uma camisa de basquete, bonezinho, do mesmo jeito. Quando eu bati no portão, um dos brothers veio atender. E ele era aquele cara mais sarrento. Tira
sarro com tudo, mano. Deboche. Quando ele olhou pra mim, mano, ele falou, Felipe, você tá parecendo o Blade, o caçador de vampiro com essa cruz. Naquela hora, Uma irmão, solda na mão. naquela hora eu neguei Jesus pela primeira vez, mano. Coloquei o crucifixo pra dentro. Escondeu. Coloquei o crucifixo pra dentro e fui pra festa. Quando eu comecei a escutar os barulhos da latinha, plá, 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 os uísque, as conversas começaram a render, eu não fazia parte da conversa e eu precisava fazer parte da conversa. E aí eu, pô, mas beber não é pecado, né? Então vou tomar uma e vou ficar nessa aqui. Tomei uma, só voltei no outro dia pra casa. Meu Deus. 10 horas da noite. E minha mãe Só precisou de uma latinha. precisou de uma latinha. Eu tive 3 quedas depois do meu encontro com Jesus. Foram as 3 piores quedas da minha vida. Tu é doido. Porque a Sagrada Escritura diz, né? Quando Jesus entra numa casa, Sim. expulsa os demônios dessa casa, os demônios voltam pro inferno, Tem que ser ocupada. eles, né, Contra a casa juntam aí limpa. uma patota maior pra ocupar de novo essa casa, pra roubar o lugar que eles acham que era deles de direito. Então, o ataque de Satanás foi muito grande. Foi nessas 3 quedas que eu tive experiência com travestis. Nossa, velho. Foi. Coisa que você não tinha vivido antes. Não tinha Viveu vivido na antes. queda. Eu vivi nessas quedas. Então, de Olha fato, só se que cumpre doideira. aí o que a palavra diz, né, cara? O demônio veio pra arrebentar tudo, com os 2 pés na porta. Só que aí, cara, eu já tinha sido ferido, pelo amor de Deus. Então, tinha uns amigos. Cara, eu lembro de uma cena que a Stephanie e a Bárbara, foi na 3ª queda. Minha mãe ligou pra elas e elas ficaram na porta de casa esperando eu chegar. E eu lembro que eu cheguei bebaço, todo farinhado. Quando eu entrei dentro de casa, a Bárbara me abraçou e começou a chorar. Felipe, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Você precisa voltar, precisa se confessar, você precisa dar continuidade naquilo que ele começou a fazer na sua vida. E aí eu lembro que a partir daquele dia, eu resolvi entregar todo o meu ciclo de amizade para Jesus. E quando eu entrego, a minha vida começa a ganhar uma constância. Aí eu começo a progredir. Entendeu? E aí eu nunca mais caí. Foi a última queda que eu tive, entendeu? Sabe o que eu acho da hora? Quando eu escuto a sua história e a nossa história, que se deu em um tipo de encontro que é similar, né? A gente foi no Maranatá. Então é retiro de primeiro anúncio, Bendito querido. Maranatá. Bendito Maranatá. Então, hoje eu tenho um amor tão grande por esses retiros querigmáticos, porque eu sei que ele funciona. Sim. Porque assim, eu fiz a prova viva. Se Sim. funcionou pra mim, eu entendo assim que funciona pra qualquer pessoa, entendeu? Então eu sempre tenho muita expectativa a respeito desses encontros e assim, com A muita alegria expectativa que a sua mãe tinha, quando te chamou e no primeiro falou daquela frustrada, a gente fica com a mesma expectativa Sim. toda vez que manda uma pessoa, Não é assim? porque sabe que o negócio é real, cara. Sabe? Porque aconteceu conosco, né? Sim, a gente sabe que dá certo, né? O meu não foi em um retiro querigmático. Eu já tinha participado em vários, né? Mas não foi. A minha Uhum. experiência foi num outro contexto. Mas assim, hoje eu não coloco tanta expectativa no encontro mais. É, né? Pelas coisas que eu escuto. É o final do intervalo, igual ele tá falando pra mim. É. Hoje eu tenho uma dimensão Foi. que a pessoa. Eu tenho que direcionar que ao máximo pra pessoa ir pra um lugar que Jesus vai estar. Sim. Expor seja ela ao qual for- ambiente, né? O ambiente. É. Seja qual for a circunstância, até de colocar na presença de pessoas que estavam Sim, conosco. a gente deixar vai- no ciclo. Ninguém pôs as É. mãos sobre mim. Exato. Tem que colocar ali, você Cara, sabe que o Espírito faz, cara. Eu creio. Eu já li o Confissões, né? O livro de Santo Agostinho, eu li 2 vezes. Eu creio que minha mãe, para mim, ela é Santa Mônica. E as lágrimas de sangue dela caía sobre esse solo e subia como incenso agradável Chega. a Deus. Chega, sempre chega. Cara, as lágrimas de sangue da minha mãe me salvou. Né? Eu não tenho dúvidas disso, sabe? E aí, cara, Você falando só a respeito da sua mãe, o tanto que ela fazia ali pra te levar pra um retiro, Sim. porque toda mãe vai fazer esse sacrifício. A É. gente sabe que toda mãe faz, mas às vezes a gente não faz por um amigo nosso. sim. É. Porque assim, isso também deveria ser um espelho pra me fazer insistir naquele cara que eu amo, que eu gosto dele, que ele tá sofrendo, mas o máximo que eu faço é ir lá e tentar levá-lo pra um retiro. Eu não me coloco de joelho com o meu texto se eu não faço uma vigília por ele, né? Não, e Então assim, o fato da mãe fazer é um negócio surpreendente. e outra coisa, você fazer também por quem você não ama. Às vezes Deus te coloca alguma pessoa, até uma pessoa que critica seu ministério, não gosta de que você prega,
E você tem uma tendência a ficar receoso com essa pessoa em vez de rezar por ela. Sim. Esse dia eu tava escutando o Rodolfo Abrantes falando que ele passou em algum lugar e escutou uma música do Wesley Safadão. Ele falou, que música safadona? Ele falou, né? Ele falou. Aí, literalmente. Aí ele pegou e falou assim: quer saber de uma coisa? Vou rezar pela conversão desse cara. E falou que começou a fazer vigília de oração, sempre não conhecia, não sabia quem era, pra não ficar com desprezo do cara por conta da letra da música dele. E merece oração. Entendeu? Ele falou assim, Jesus rezaria pra que ele se convertesse, Jesus que é a alma dele. Aí pegou, começou a rezar, aí falou que um dia sentou na mesa com os amigos, foi partilhar com um pastor lá, né, que tava rezando pela vida do Wesley Safadão, e o cara escutando e dando risada. Aí o cara falou assim, já faz tipo meses que eu tô indo na casa dele ministrar oração pra família dele que ele me convida. Uau. Sua oração tá sendo atendida. Quando tem presbítero de finado, alguma coisa, de eu lembrar de algum artista que eu escutava, que morreu perdidão, eu falo, vou colocar uma dele na intenção, porque assim, poxa, será que alguém coloca? Será que tinha alguém que era católico que colocar uma desse cara, a família dele? Eu não sei, eu não faço ideia. Eu lembro que no começo da minha conversão eu rezava pela vida do Anthony Kidd, do Red Hot Chili Peppers. Por que não? Daí eu escutei esses dias uma mulher que ela é bem influente aí na evangelização. Não vou recordar o nome dela agora. Ela fez um post da Amy Winehouse. Que ela falou que a mãe dela gostava muito dela. E ela rezava por ela. Uau. Isso é importantíssimo. Mas mano. isso é uma alma intencional na intercessão. Cara, eu às vezes falo assim, cara, que essa denominação de ministérios roubou a sensibilidade dos corações. Que nem o pregador, ele só acha que precisa pregar quando ele tem uma oportunidade para pregar, quando ele tem um convite. O intercessor só quando ele tá na escala da intercessão ou quando ele tá dentro de uma capela. Cara, quantas das vezes a gente entra num avião e a gente, na dezena do terço, a gente coloca todas as almas que estão dentro daquele avião, né? Então isso é uma intercessão ininterrupta. E é interessante que o testemunho, geralmente, que você leva para um ambiente condicionado a pregar, por exemplo, né? Você espera a condição favorável. Sim. Pessoas lá dispostas a ouvir, um microfone, uma água, e você acha que tem que ter essa estrutura para você pregar. Mas geralmente quando você conta um testemunho nessa estrutura, é de algo que aconteceu fora da estrutura. Exatamente. No aeroporto, na rua, no passado, entendeu? É sempre Deus assim. surpreende, né? Sim. Ele sai do óbvio, né? E surpreende a todos. Cara, e isso foi muito interessante na minha vida, porque esse amor intencional da minha mãe também marca o meu coração e a minha alma, ao ponto que essa marcação ela é carregada comigo até hoje. Eu vejo que isso é uma das marcas do meu ministério. Como assim? Hoje eu prego, tenho pregado aí por Brasil, vários estados, em várias conferências, já preguei em Canção Nova, vários retiros. Só que eu não comecei a pregar dessa maneira. Eu lembro que a minha experiência com Jesus foi tão grande, que eu queria que todos experimentassem aquilo que eu experimentei naquele dia, naquele santuário. Isso é o batismo. Né? Ninguém pôs as mãos sobre mim, ninguém veio falar que Jesus me amava naquele dia. Simplesmente Jesus veio e me amou. Eu experimentei esse amor que é manso, porque gera paz, que excede todo entendimento, gera perdão completo, gera alegria completa, felicidade que não termina, gera consolo, gera esperança, expectativa dentro de nós, mas ele é furioso, capaz de transformar. Eu experimentei esse amor manso e furioso, que ao mesmo tempo que me consola, me transforma. E eu queria que todos experimentassem esse amor. Cara, eu comecei a pregar para os meus. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, vamos começar um terço aqui em casa. Chamamos uma tia nossa, tia Nega, e a gente vai interceder pelos nossos familiares. Eu lembro, cara, de eu me trancar no quarto, fazendo jejum de Daniel. Cara, lendo a Bíblia sem entender, aprendendo a rezar o rosário com aquela Bíblia de capa vermelha, Ave Maria, que no final tem como aprender a rezar o rosário. Lendo livros, escutando os boxes de pregação, Moisés Rocha, Anderson Reis, Juninho, né, do ID, Irmão Trovão, Monsenhor Jonas. Ficava, sabe assim, dentro do quarto, assim, lendo, bebendo, orando. Minha mãe às vezes tinha que bater na porta para que eu saísse. Eu tinha muita fome, muita sede de Deus. E aí, eu comecei esse terço. Só que eu falei: mãe, esse terço vai começar aqui em casa. Depois desse terço, nós vamos para casa da tia A, tia B, tia C.
e vamos rodar esse terço sobre a casa dos nossos familiares. Muito bom. E fomos, cara. E aí eu pegava o evangelho do dia, lia e pregava a palavra e rezávamos o terço. Muito bom. Cara, eu vi Deus restituir casamentos. Casamentos que estavam prestes de se acabar. Eles já tinham dito que, pô, não dava mais. Deus restituir casamento. Eles pedirem perdão ali, um para o outro, se reconciliarem. Eu vi curas acontecendo em novena de Natal. Uma prima minha sendo curada, sabe assim, sobrenatural, que aconteceu ali naquela novena de Natal. Cara, eu pregava em metrô. Eu pregava no trabalho. Eu pregava na sala de aula. Eu pregava na rua. Tem um momento que eu chegando da missa, uns amigos meus fumando maconha, e Jesus falou assim, eu quero que você fale do meu amor para eles. Simplesmente voltei, parei eles ali, perguntei do que eles estavam conversando, eles aleatoriamente nem sabiam o que estavam conversando. E aí eu falei, cara, Jesus pediu para que eu viesse aqui falar do amor dele e orar por vocês. Falei do amor de Jesus e orei por cada um deles ali. Depois os maconheiros no final chorando ali, sabe, cara? Maravilhoso. Eu lembro, cara, que chegou um determinado momento que eu só queria as coisas de Deus. Uhum. Então eu queria estar no quarto trancado, eu queria estar lendo a Sagrada Escritura, lendo livros, rezando o rosário, eu queria estar em missa, em grupo de oração, eu queria estar na casa dos amigos, que eram amigos de Deus. E eu comecei a ficar com medo dos ambientes que eu frequentava, como trabalho, como escola, porque eu achava que aqueles ambientes, de alguma maneira, poderia me roubar da presença de Deus. E chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar, não quero mais estudar, eu quero viver só as coisas de Deus. Aquela conversão mesmo, sabe? Uhum. Eu tenho saudade dessas conversões, sabia? Eu tenho saudade. Só abrindo um parênteses aqui, uma vez eu tava voltando no grupo de oração, tava na van, né? Micro-ônibus. E o Senhor disse assim no meu coração, Felipe, eu quero mais. Eu falei, Senhor, mas eu já te dei tudo. Ele falou assim, eu quero mais. Você pode me dar mais. Aí eu fechei os olhos, comecei a chorar ali, né, na van. E aí eu falei assim, eu sei o que o Senhor tá pedindo. O Senhor tá pedindo todas as minhas roupas, meu guarda-roupa inteiro. Eu cheguei em casa, peguei todas as minhas roupas. Mano, Jordan, Nike 90, Adidas, camisa de basquete, camisa de time, calça jeans, peguei tudo. Só fiquei com uma blusa da Canção Nova, de um zíper azul, assim, uma blusa azul de zíper. Fiquei com 2 camisas de igreja, uma calça jeans, uma bermuda e um chinelo. O resto eu dei tudo. Eu dei para aquela comunidade Voz dos Pobres. E uma vez indo na missa, numa comunidade perto de onde eu morava, vi um morador de rua usando meu Jordan. Tá estiloso, hein? Quase quis pegar de volta, mas resisti. Então era esse impacto da conversão, esse impacto do amor de Deus, sabe? E eu queria dar mais, cara. E aí eu lembro que eu trabalhava num ambiente de subprefeitura. Já foram um ambiente assim, subprefeitura? Já entraram em uma subprefeitura? Não. Acho que em missão. Em já missão? fui pregar dentro dessa situação aí. Foi legal. Eu trabalhava num pátio de subprefeitura ali em Santa Amaro, na Capela do Socorro. Toda a minha família, praticamente a maioria da minha família trabalha com subprefeitura, né? E aí eu trabalhava também nesse meio. E eu trabalhava num pátio. Ô, Jacob, baixa só um pouquinho o microfone do Felipe aí. Só 10 centavos. Só 10 Essa centavos. história é boa. Eu trabalhava num pátio que tinha aproximadamente ali 40 homens. Aí tá bom. Cara, 5 homens reunidos, Só sai besteira. 15 minutos a quinta série vem. 15 minutos é muito ainda de conversa, né? 5 minutos a quinta série vem. Então era um ambiente que tinha católicos de IBGE, protestante, umbandista, ateu, gente de tudo. O sincretismo brasileiro tava ali. Tava ali, cara. 40 Representado. homens reunidos. Então a conversa era putaria, traição, prostíbulo, bebedeira, futebol. No fundo do pátio da subprefeitura era assim. Tinha mesa de bilhar, baralho, dominó. E tinha um irmão da Universal, ele dizia que era crente, né? Ia na Universal, que cortava o cabelo por R$10. Tinha academia. Irmãos, tudo isso que eu tô narrando pra vocês é um fundo do pátio da subprefeitura. E a gente saía em horários intercalados. Tinha meses que a gente saía de manhã, tinha vezes que a gente saía à tarde pra trabalhar, mas a maioria do tempo a gente ficava nesse pátio. Fazer o quê? Esse trampo na rua? Trampo na rua. Trampo na rua. Manutenção? Manutenção,
A gente, época de eleição, a gente tirava aquelas placas que era proibida. Entendi. Várias coisas. Prendia carro, aí às vezes tinha obra, demolição, melhor dizendo. Fazia de tudo. E eu queria sair porque eu não queria frequentar mais esse ambiente. Certo dia, eu chegando no pátio, pisei ali no portão, Everton e Elton. O Espírito Santo falou no meu coração: eu vou te usar aqui. Irmãos, eu carregava uma Bíblia, Ave Maria, capa marrom, na mochila, um crucifixo, o livro de Santa Teresinha, História de uma Alma, o rosário e o tratado, que eu estava me consagrando, tratado da verdadeira devoção. Sim. O Espírito Santo pega a Bíblia, eu abri a mochila, peguei a Bíblia, abri a Sagrada Escritura, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para que fica escondida debaixo de uma mesa, mas se coloca no mais alto lugar para que ilumine a todos. E o interessante dessa passagem bíblica que Jesus não diz, vós sereis sal da terra. Ele afirma, vós sois sal, vós sois luz do mundo. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu seja luz aqui, sal aqui, luz para aqueles que jazem nas trevas, se o Senhor quer que eu seja o seu sabor para aqueles que perderam o sabor da vida, do propósito, me usa. Uma alma, experimentar o que eu experimentei naquele dia, eu cumpri minha missão aqui. E eu disse sim para aquilo que Deus queria fazer ali. No pátio da subprefeitura, tinha vários carros apreendidos, e junto com esses carros apreendidos, tinham algumas ambulâncias. Aquelas ambulâncias de 1940, antiga, patrimônio histórico, quase, relíquia. E a gente não estava saindo de manhã, a gente estava saindo à tarde. Eu lembro que eu peguei um balde, água, vassoura, pano, entrei dentro dessa ambulância, lavei ela, limpei, ergui um altar de adoração a Deus ali. Coloquei o crucifixo, a Bíblia, o tratado, o rosário. Uma capela. Uma capela. E a ambulância, o papel dela é salvar vidas. E dali eu fazia as minhas orações, lia a Sagrada Escritura, lia os livros, lia o tratado e intercedia ali. No texto que eu rezava, intercedia ali. Deus, uma alma. Chegou um determinado tempo, fazendo isso sempre. Você já era sarado aí, não? Não. Fazendo isso. Não, o ministério, né? A ambulância pra ir pras missões. Fazendo isso sempre. Missão ambulância. Não, vocês vão ver. Fazendo isso sempre. Vou pro meu armário, guardo as minhas coisas, visto o uniforme, vou pra ambulância, chego lá, tinha 2 homens assistindo pornografia. Na ambulância que eu lavei e limpei. Tá tirando, as sujas eles não usavam. Foi usar a capela. E foi usar a que eu limpei, que eu ergui um altar de adoração para Deus. Naquele momento eu achei que Satanás estava destruindo o altar de adoração que eu tinha levantado para Deus para interceder ali por aquelas almas. Só que depois veio o versículo, não se acende uma luz para que ela fique escondida. Eu estava escondido. E aí eu peguei uma mesa plástica, uma cadeira e levei pro fundo do pátio da subprefeitura. Tinha uma tenda lá, coloquei a mesa lá, a cadeira. O Espírito Santo falou, pega mais uma cadeira. Coloquei mais uma cadeira. E aí eu comecei a fazer esse movimento da ambulância no fundo do pátio. Todos estavam vendo agora o que eu estava fazendo no secreto. E aí a gente muda os horários, a gente começa a sair de manhã, já era o mês seguinte, e à tarde estava livre. Então, 3 horas da tarde eu ia para lá, rezava o texto da misericórdia, fazia a minha Lexo Divina ali e intercedia. Fazendo isso algumas semanas, chegou um determinado dia que um irmão, e esse eu posso falar o nome, né? O nome dele é Tiagão. Ele saiu da mesa de bilhar e ele veio ao meu encontro. Cara, nós somos templos do Espírito Santo também. Alguns é uma capela, outros uma paróquia, alguns um santuário. Tiago era uma basílica, tá ligado? Tiago era muito grande. Chato. E aí ele veio ao meu encontro e aí ele fez a seguinte pergunta. Eles me chamavam de irmão, né? Irmão, pastor. Desse jeito. Padre. E aí ele falou, irmão, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô falando com Deus. E ele falou assim, posso ouvir o que ele tá falando? O Tiagão sentou, eu falei de Jesus pra ele, a gente rezou o texto da misericórdia, eu ensinei ele ali, e no final eu falei, Tiago, posso rezar por você? E pus as mãos sobre o Tiago, pedi o batismo no Espírito. Em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo. Em nome de Jesus, aquilo que eu experimentei, que você experimente agora. O Tiago não arrepiou, o Tiago não chorou, o Tiago não teve uma libertação, uma manifestação. Simplesmente ele disse amém, a gente levantou, pegou as nossas coisas e fomos para casa. No outro dia,
Às 3 horas da tarde, o Thiago chegou primeiro do que eu. O Thiago estava sentado lá. Então já não era só eu no fundo daquele pátio, mas era eu e o Thiago. Só que depois do Thiago veio mais um, depois mais um, depois mais um, depois mais um, depois mais um. Dentre 40 homens, a gente já chegou a ser 25 homens no fundo do pátio da subprefeitura. E diga-se de passagem, o Thiago que valia por 5 ou 6. O Thiago, né? E dentre eles tinha um irmão, né? O nome dele Luiz. Ele era da Assembleia de Deus. Tava com a gente lá. E o Raul, que era evangélico também, ia pra Universal, que cortava o cabelo, também tava lá. Os caras rezavam o texto da misericórdia comigo, professavam o credo. E no final a gente rezava um pelos outros. Eu consegui levar o encarregado, o Paulo, o Thiago, pra missa de cura do Padre Anderson, pro grupo de oração. Só que aí, chegou um determinado momento que o Thiagão queria mais, o Paulo queria mais. E aí eu levei eles pra fazer retiro de primeiro encontro, eles teve a experiência deles com Deus. E eles queriam mais de Deus. E aí, irmãos, o engraçado é que aqueles irmãos evangélicos que estavam com a gente ali, um dia um deles olharam pra mim e falou assim: que ousadia sua, irmão. Eu tô aqui há tanto tempo e nunca tive coragem de falar de Jesus. Aí eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte. Vocês é bom de Bíblia, não é? Aí eu falei: olha, aqui ó, tem um método que é assim, a gente lê o Antigo Testamento, canta o Salmo e o Novo Testamento, liturgia diária. Falei: quando for o Antigo Testamento, você vai pregar. A gente canta o Salmo, o Novo Testamento, eu leio e eu prego ali, 5 minutos. Aí ele começou comigo nessa missão e a gente pregava o Evangelho, a gente impunha as mãos, orava pelo batismo no Espírito. Irmãos, homens barbados chorando, confessando o pecado. Que demais, mano. Coisa assim de louco. E o mais incrível de tudo isso é que o Thiagão, que foi o primeiro a chegar, hoje ele é coordenador da missão Jovem Sarado Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, do Padre Anderson Guerra, onde está a Fraternidade de São João Paulo II, aonde foi a minha conversão, experiência com Deus. Meu Deus do céu. Então eu nunca, hoje eu tenho uma agenda. Hoje eu recebo um convite para pregar. Mas, irmão, a minha experiência com Deus foi tamanha que era metrô. Eu não podia ver, tipo, alguém, sabe, ali mancando que eu queria orar por cura. Sabe, era uma urgência que tinha brotado dentro de mim a partir daquela experiência com o amor de Deus. Não me deixava ficar, sabe, acomodado ou quieto perante a experiência que eu tinha vivido. Eu precisava falar, eu precisava dizer que Jesus estava vivo, sabe? Então, cara, eu vivi muitas experiências assim. Sabe, esse terço com a minha família, ele fura a bolha e eu começo a ir para as favelas lá da onde eu morava, sabe, ir para as casas, as pessoas, olha, o Felipe reza o terço nas casas, e começavam a me chamar, orando por senhorinhas, sabe, por casais, por famílias, sabe, então existe uma urgência dentro do meu coração, e eu acredito que dentro do meu ministério hoje, essa urgência, ela continua, essa marca, ela me acompanha, né, que eu acredito que brotou perante a intercessão da minha mãe, sabe? Então hoje eu entro no avião, não consigo não interceder. Eu cansei de orar por Ubers, irmãos. Cansei de orar por Ubers. Sabe, no final da corrida pedi pra orar e o cara começava a contar a vida dele. Cara, aconteceu isso, separei da esposa, meu filho tá assim, etc, etc. E aí a gente orava, profetizava. Sabe, então essa urgência, ela me moveu por muito tempo e ela continua me movendo. Eu acho que o dia que eu perder essa urgência, pode me enterrar. Porque... E você percebe que é muito frutífera, né? Às vezes, pra quem tá em volta, que já tá há muito tempo na caminhada, eu sempre falo isso. Pega e fala assim, poxa, mas você tá sendo... tá muito afobado. Mas isso sempre gera fruto e testemunho muito forte, né? Sim. Tudo que parece... E é tudo muito autêntico. Você tá fazendo ali... Eu vejo que no começo da conversão você faz porque tá dentro do seu coração para que alguma obra seja feita. Não é por vaidade, não é por nada. É muito autêntico no começo, né? Sim. Então, assim, o fato de Deus preservar isso no coração, cara, é grandioso. Eu vejo tanto de pessoas que pegam e falam, não, é muito oba-oba no começo, né? Você devia fazer muito, não precisa disso. Mas é tão autêntico que dá tanto fruto. Sim. A gente conversava sobre isso, né? Onde eu falava do termômetro, né? Quando eu tô pregando pra multidão e quando eu tô pregando pra poucas pessoas, né? Porque eu sou movido por essa urgência, irmão. Né? Às vezes numa multidão, um é alcançado. Né? E às vezes com poucos você consegue alcançar ali um número maior do que talvez você alcançou na multidão, né?
Até porque Jesus era meio assim, né? Ele falava às multidões, mas ele revelava para Tinha coisa que era pra íntimos, né? os íntimos, né? Para os poucos ali, né? Então eu acho que essa urgência ela precisa mover o coração de um missionário, o coração de alguém que está dentro de um apostolado, sabe? Se não for por essa urgência, meio que não faz sentido, né? Assim, a gente percebeu que o Felipe tá falando aqui pra nós, como que começou o ministério dele, né? Então, talvez a gente vê hoje o cumprimento de uma agenda. Uhum. A pessoa convida e você vai lá formalmente pra poder pregar o evangelho, mas você falando assim, né? Talvez a gente caia na visão equivocada de achar que pregar é pra quem é ministeriado a isso, né? Então, é bom a gente ressaltar que alguns pregam porque são ministeriados, mas todos devem pregar porque são discípulos de Jesus, Sim. né? Então, nem todos são chamados a assumir o ministério de pregação, mas todos são discípulos chamados a pregar. Nem todos são convidados, porque na sua prefeitura não te convidaram. Sim, né? sim. Mas é bom a gente, então, deixar isso muito claro. A partir do momento que eu me torno discípulo de Jesus, eu sou, né, chamado a caminhar tendo marcas de discípulo. E uma das principais marcas do discípulo é, de fato, anunciar aquilo que viveu. Eu encontrei Jesus, ele fez na minha vida e hoje eu estou assim. É interessante porque quando Jesus encontra a samaritana no poço, ela, por exemplo, é uma mulher que já teve 5 maridos. Sim. O que tinha naquela ocasião não era marido dela, e foi isso que Jesus trouxe à tona, que fez ela entender que Jesus era um homem diferente dos outros, era, né? Dos. Aí, por exemplo, a gente fez escola de evangelização. Então a gente aprendeu um pouco sobre retórica, sobre estrutura de pregação, sobre dogmas da igreja, sobre teologia. A gente aprendeu tudo ali, né? Aquela coisa toda, dialética e tal. A mulher samaritana, ela tem essa experiência com Jesus, ela sai e entra para dentro da cidade de Samaria. Uhum. Aí é engraçado que a palavra dá ênfase nisso. Ela chega lá e fala assim: a primeira coisa que ela fala, conheci um homem. Ou seja, se ela quisesse usar de uma técnica para pregar, a última coisa que ela deveria falar quando entrou na cidade é que conhecia um homem. Já conheceu vários. Vários. Entendeu? Ela conhecia um homem. Só que o jeito que ela fala que conhecia esse homem é diferente da maneira que ela fala que conhecia todos os outros. Sim. E é interessante que os apóstolos eles saíram pra comprar comida e voltaram só com comida. Não voltaram com nada. A mulher volta com a Samaria inteira e coloca nos pés de Jesus. Uau. Entendeu? Sim. Então, assim, ela não tinha ministério. Sim. Mas ela teve um encontro com o verbo de Deus encarnado. E não tem como você ter um encontro com Jesus e não falar dele pra outra pessoa. Isso é uma pregação. Então é importante você saber o quê? Se você é discípulo de Jesus, você é chamado a pregar, independente de ser ministério ou não. Sim. E qual é a credibilidade que essa mulher tem pra que alguém escute ela? Pois A é. mulher que tinha 5 maridos. Nenhuma. E o Era povo uma escuta. adulta, era uma pecadora, Então né? você vê que alguma coisa aconteceu. No fato dela falar e as pessoas escutarem, né? E vocês falaram uma palavra assim, ó. Encontro. Uhum. Cara, hoje a gente tem muitos encontros. Não nos falta encontro. Não nos falta conferência. Não nos falta retiro. Ajuntamento de Não gente, nos né? falta ajuntamento. Não nos falta jovem. Não nos falta ambientes onde Deus tem se manifestado. Só que a gente não tem visto. Não que eu tô pautado num saudosismo, mas uma juventude que tem se encontrado com Jesus e a partir desse encontro tem vivido uma conversão radical. Por quê? Porque a gente tem pregado e a gente tem visto. A gente pede pro povo levantar a mão, ele já está no 6º retiro, na 6ª conferência, no 6º Maranatá. O pessoal já sabe o cronograma do encontro, sabe né? o cronograma inteiro. Vai chegar, vai cantar, vai rezar, vai pregar, vai rezar de novo. Mas Você não até- se né? colocam como testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Atos 1, 8. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e nos confins. E esse termo testemunha, ele se esvaziou. Por quê? Porque as pessoas hoje acham que para você ser uma testemunha de Jesus, você precisa ter um testemunho igual do Felipe, É. né? E não. O que Jesus estava dizendo? Vocês precisam ser testemunha daquilo que vocês viram e daquilo que vocês ouviram. A mulher samaritana em João 4, ela viu algo. Ela viu alguém, melhor dizendo, Uhum. e ela escutou alguém. E aquilo que ela viu e aquilo que ela escutou impactou o coração dela ao ponto dela dizer, eu conheci um homem. E o interessante dessa passagem é que aquela mulher tinha 5 maridos e o que ela tava não era dela. Uhum. Então ela teve 6 maridos, certo? Uhum. Uhum. Na Sagrada Escritura,
tem o estudo de numerologias, o número 6 na Sagrada Escritura é um número incompleto. Ele não carrega bem-aventurança. Ele é imperfeito. Então aquela mulher vivia uma vida incompleta, uma vida infeliz, uma vida imperfeita. Jesus se apresenta para ela como o 7º marido, o 7º homem. E o 7º, na Sagrada Escritura, carrega bem-aventurança, carrega plenitude. E quando essa mulher experimenta de Jesus, ela sai gritando nas ruas de Samaria: eu encontrei alguém, eu encontrei um homem, eu encontrei o Messias. Santo Ambrósio diz que ali é o encontro das duas sedes. A sede do coração de Deus em ganhar o coração do homem e a sede do coração do homem em encontrar o coração de Deus. Bom. Então foi as duas sedes se encontrando. Aí a pergunta que eu faço é... Peraí, Santo Ambrósio e Juninho Casimiro também, tá? Sede de... A pergunta que eu faço é: será que a gente diminuiu a mensagem do evangelho para agradar o público? Ou a gente tem falhado no quê? A organização eu acredito que não é. A excelência eu acredito que não é. Porque isso só tem crescido. Tem sido feito com excelência. As organizações cada vez tá mais bonito, cada vez mais bonito. Luz, fumaça, ambão, tambor, banner, as redes sociais que movimentam tudo isso. Mas e a mensagem? Estão esvaziando a mensagem, será? Estão esvaziando o amor de Deus? Porque, como você disse, cara, é impossível alguém ter uma experiência com o amor de Deus e continuar a mesma pessoa. O que São João del Rei, no México, viu que a nossa juventude não viu? Ao ponto de ele ser queimado vivo, né? Para que negasse o nosso Senhor Jesus Cristo, mas quanto mais açoitavam, quanto mais batiam, mais ele gritava: viva o Cristo Rei. O que São Tarcísio viu ao ponto de segurar Jesus, ao ponto de morrer por amor à Eucaristia e se tornar um sacrário vivo, porque diz a biografia que ao segurar a âmbula entra para dentro do peito dele e se torna um sacrário vivo. A hóstia não é encontrada, né? Porque dizem que ela entra entrou mesmo. dentro de São Tarcísio. O que Terezinha viu, o que Carlos Acuti viu, o que Maria Goretti viu, o que Domingo de Sávio viu, ao ponto de dizer: eu prefiro morrer do que não pecar. Porque o que a gente tem visto? O choro sem arrependimento. A gente tem visto um levantar de mão sem dobramento de joelho. Entendeu? A gente tem visto uma juventude que tem ficado de pé diante da glória de Deus. Sabe? E outra pergunta é: o que o povo não viu, que não viu ainda porque a gente não mostrou? Entende? Porque um negócio que eu acho mais interessante nessa passagem da Samaritana é o que as testemunhas, depois de escutarem a mulher, é o que eles falam. Eu agora acredito, não pelo que você me falou, Sim. mas é porque eu ouvi ele. Sim. Ou seja, ela prega e ela conduz as pessoas a irem lá também. Porque Sim. todas as pessoas que vão para um retiro, isso que você falou é muito autêntico, a gente sempre comenta isso. O nosso anseio, depois da conversão, era que tivesse outro retiro para que eu levasse outra pessoa e tivesse a mesma experiência. Sim. Né? Então, assim, o que você falou é muito autêntico. Aquela pessoa que levanta, vai ter a experiência, a ânsia dela não é que tem um outro retiro para que eu participe de novo e experimente aquilo. Mas é para que outro experimente também, tem experiência com Cristo. E a gente precisa ir entendendo e achando o fio da meada. Porque quando o Felipe falou assim: será que eu não tô negociando o evangelho para agradar as pessoas? Então, a priori, o que vem na nossa cabeça? É negar uma verdade dura e pregar uma mensagem mais suavezinha. mais light. Mais light, pra pessoa não se escandalizar. Mas às vezes também tem outro risco. Não é negar a verdade, porque às vezes você fala uma verdade dura e fala: nossa, como ele é um pregador do fogo, né, radical. Então, não é nesse sentido. É não pregar o que de fato Deus te pede que pregue, independente se seja o que o povo vai te aclamar ou por medo deles te achincalhar. Entendeu? A palavra de Deus diz, né? O apóstolo João escrevendo, ele diz assim: aquilo que vimos, ouvimos e com nossa mão tocamos a respeito do verbo da vida. Exatamente. Né? Então, hoje eu tenho em mim a responsabilidade de proporcionar para a pessoa a possibilidade de ver, de ouvir e de tocar o verbo da vida de novo. Talvez a gente olhando para nossa dimensão familiar, os nossos filhos, é minha responsabilidade fazer com que os meus filhos possam ver, ouvir e tocar o verbo da vida a partir da minha vida. Então eu comprometo a experiência deles com Jesus se eu os impedir de ver, de ouvir, de tocar o verbo da vida, né? Eu sempre digo que uma maneira da gente proteger a nossa fé
É o contato com o corpo. A gente falava isso aqui na Sim. dança do Valci. Mas Tomé teve a sua fé vacilante porque ele perdeu o contato com o corpo. E o que ele fez ele recuperar a fé dele? Foi o contato com o corpo. Na hora que ele tocou, então vem, toca. Na hora que ele tocou o corpo, ele, olhando para o homem físico, ele viu Deus que os olhos humanos dele não podiam ver. Meu Senhor e meu Deus. Ele tocou o homem, Uau. ele tocou o homem físico. Mas assim, a fé dele foi vacilante porque ele deixou o contato com o corpo. Porque era um dia de domingo, a igreja estava reunida em um ambiente. Então, o povo não foi para a igreja estava reunida em um ambiente e ele não estava reunido com a igreja. Então, ele perdeu o contato com o corpo, certo? Sim. E porque perdeu o contato com o corpo, a fé dele A ficou fé vacilante. vacila. Então, a nossa fé vacila por quê? Porque, apesar de me deslocar para um ambiente físico, eu não consigo tornar esse ambiente um lugar que o corpo está presente para que a pessoa que chega lá toque e possa fazer a experiência de fé dela. Porque a nossa cabeça, assim, ó, igual você falou, a gente prepara o ambiente, a estrutura e tudo mais, e a gente acredita que a igreja é a estrutura física. Não é. Não é. A igreja é a comunhão dos santos. filhos de Deus reunidos no ambiente. A igreja tá indo lá. A igreja não é o lugar que a gente vai. A igreja é quem vai naquele lugar. Tanto Uau. é que ali no onde eles se preparam, né? Jesus entra, onde Tomé toca, ele tem sempre por uma porta, né? É. Você vê que não é físico. Não é né? físico. Uau. Ele não usa a porta. Não era uma paróquia. Sim. Agora o problema é o quê? Que E mesmo assim ele toca, É. né? Que era um fantasma e passou o dedo direto, né? então, a gente entende o quê? É. Que Deus ele está susceptível à minha capacidade de produzir um bom evento. Tipo assim, se eu não fizer o evento do jeito que Deus quer, ele não vai vir. Deus depende do meu... Da minha expertise em evento para que ele se manifeste. Então fica aquela briga para ver quem faz o evento melhor para que Deus venha. Ah, não, isso aqui eu vou. Isso aqui eu vou. Isso aqui eu não vou, não, porque isso aqui foi mais bem elaborado. Deus depende de uma ação nossa para que ele se manifeste. Então a gente fica procurando experiência para ver qual é a mais enérgica possível de fazer eu ter experiência com Deus. E eu acho que aí tá um grande pulo do gato. Cara, na minha época, né? Parece que eu sou velho pra caramba, né? 32 anos. Mas, tipo assim, não tinha esse leque todo de eventos. Pô, a gente demorava um bocado pra ir num evento. Pra assistir um Moisés Rocha, entendeu? Não tinha o youtuber do jeito que tá hoje, sabe? O mesmo final de semana tem 100 eventos acontecendo. Você pode escolher qual pregador você quer escutar. E as pessoas hoje têm seguido pregadores, né? Então, a pessoa pode escolher. Então, isso talvez pode ter diminuído essa sensibilidade daquilo que Deus está fazendo, da maneira que Deus está se movendo. Por quê? Porque Deus está se movendo. Eu acredito que nós estamos nos melhores tempos da evangelização. Cara, nunca se pregou o evangelho como tem se pregado nos tempos de hoje, irmão. Sabe, Deus tem se movido, Deus tem se Você manifestado. vê uma ferramenta igual a internet que joga o evangelho, né? Deus tem manifestado a sua glória. E a glória de Deus, cara, não é poder. A glória de Deus, ele se manifestando tal qual como ele é. Sabe? É Deus revelando-se. É Deus se manifestando com misericórdia, com perdão completo, com justiça, com salvação. Sabe? Isso é a glória de Deus em movimento. E a gente tem visto hoje. Sabe? Eu tava num evento lá em Goiás. E eu ia pra minha 4ª pregação. Montei todas as pregações e tal. Fiz tudo como, né? Tinha rezado ali dentro dos temas que tinham me passado. E aí a 4ª pregação já tava assim, cansado. E o povo também já tava cansado de mim também, acredito eu. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: eu vou mudar todo o cronograma e vou manifestar minha presença neste lugar. Muitos que até agora não creram vão passar a crer. E eu falei, amém. Faça-se em mim, então, segundo a tua vontade, a tua palavra. Aí veio uma palavra de ciência, né, no meu coração. E eu falei, meu Deus do céu, como eu libero isso? Era muito escroto, assim, tipo, festa debutante. Como que veio festa debutante? Quando eu falei festa debutante, veio um irmão chamado Tiago. É o Thiago de novo. Não, mas agora não é o Você Tiagão. É o Thiago que te É o acompanha. Thiago Damari, lá de Goiás. E ele veio e falou assim, irmão, o Senhor me confirmou no coração. Festa debutante. Eu tava com essa palavra no coração. Quando ele confirma, eu abro a boca e o Espírito começa a falar, irmão. E aí eu começo a descrever a história de uma menina que aos 14 anos, ela almejou aquela tal famosa festa
de debutante, aquela festa de 15 anos. Então ela projetou tudo isso com o pai, com a mãe, eles se programaram, eles foram atrás de vestido, o convite para os convidados, alugar o salão, né? Enfim, se mobilizaram e a tal festa aconteceu. E à medida que eu ia falando, uma menina ela começa a chorar. Aquele choro de grita assim, né? E eu começo a ir em direção a ela. E eu vi que era ela, então comecei a direcionar agora, com intencionalidade para ela. E eu falei, você se preparou, você estava bela naquele dia, sua mãe, os seus parentes, seus amigos de escola. A festa acontecia e chegou um determinado momento que o DJ para tudo e ele chama você para tão famosa dança, a valsa, entre você e seu pai. Seu pai tinha sumido por algum tempo. Seu pai não aparece na convocação do DJ e você se desespera. Muito preciso. Passou um tempo, todo mundo preocupado, começa a ligar pro celular do seu pai não atende. Passou-se um tempo, chega 2 amigos carregando seu pai vomitado, no traje de gala. Naquele momento seu pai te envergonha, você sai correndo e à medida que eu ia falando, ela ia gritando. Ela ia gritando. Ela ia gritando. E aí eu começo a falar em nome de Jesus ali, a respeito daquilo que Jesus estava ministrando no coração daquela menina. E aí veio um irmão da cozinha e ele falou assim, o senhor quer que eu seja o pai dela aqui. O senhor quer curá-la profundamente. Pô, é a festa de 15 anos, né? Aquela menina já devia estar com 19 para 20 anos. E aí aquele homem segura ela nos braços, ela chorando. E aí eu peço para fazer um círculo no rincão. A gente coloca ela no meio e o ministério começa a cantar Maranata e aquele tio começa a dançar valsa com ela. E à medida que aquele tio ia dançando, ela ia gritando, pai, aonde você tava? Pai, que cura, aonde véio. você tava? Meu Deus do céu. Pai, eu te perdoo. Por conta daquela ferida, aquela menina depois me disse que tinha experimentado droga, uma menina que vivia ansiosa, uma menina que tinha ido para uma vida desregrada, sexualmente falando, perdida, sabe, em seu propósito, por conta dessa ferida. E aquela tarde, o pai do céu dançou valsa com aquela menina. Tanto que eu vou subir um videozinho que no final tem o tio dançando com ela, né? Então, tipo assim, Deus tem se manifestado. Deus tem se movido, Deus tem falado, cara. Ninguém o mais interessado é ele, cara. A profundidade pode chegar, né? O trauma. Mano. A que ponto vai levar a trajetória de uma pessoa por conta de um trauma? Você tá entendendo, cara? E eu acredito piamente no poder do evangelho. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, né? Que o evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê, sabe? E eu acredito com todas as minhas forças no poder do evangelho. Então Deus ainda se manifesta com dons. Deus se manifesta. Porque há quem diga, após sair, sei lá, de um seminário, até mesmo por boca de alguns seminaristas e tal, que os dons foram para um tempo da igreja, os dons cessaram e que Deus não utiliza-se mais dele. Deixa eu falar duas curas que aconteceram comigo. Esse você falou foi para um dom de ciência, veio a palavra. Sim. Essa da minha prima foi uma noite de Natal. Minha prima tava magra e cada vez ela emagrecia mais e minha tia gastando dinheiro com a medicina para descobrir, né? Para ver se era alguma bactéria. A medicina não descobria. Minha tia tava muito abatida nessa noite. Era dia 24. E aí eu falei pra ela assim, tia, você crê que Jesus pode curar a prima hoje? O verbo que nós estamos a ponto de celebrar no dia 25 agora, o verbo que se fez carne, João capítulo 1. Sabe? Assim como o catecismo diz, né? O verbo se fez carne porque perdidos precisavam ser encontrados, doentes precisavam ser curados, presos precisavam ser libertos, mortos precisavam ser ressuscitados. Falei, você crê, tia? Eu creio, então ativei a fé dela ali. Aí eu tinha lido uma passagem no Antigo Testamento onde
Eliseu, ele deita em cima de um jovem morto. E aquele jovem vem a ressuscitar. A gente entra pro quarto e aquela passagem estava frescando na minha mente. E aí eu falei, tia, você crê que a senhora deitar sobre a prima, assim como Eliseu deitou sobre aquele jovem, Deus pode curar a prima? Ela creio. Ela deitou sobre a minha prima. Eu segurei nos pés da minha prima e a gente começou a orar. Ela estava com uma febre alta, 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 alta. E a partir daquela oração, em lágrimas, com compaixão, minha tia chorando ali, né, clamando o nome poderoso de Jesus sobre a causa. Minha prima se levanta, o colchão estava coberto de... Estava molhado, então o suor da minha prima, o suor da febre saiu todo. E minha prima abaixou a febre naquele dia, naquela noite. Passou-se um ano novo, minha tia levou ela de novo para fazer os exames, ela já tinha engordado 3 quilos. E a partir dali ela só ganhou peso. Irmãos, foi uma oração de uma mãe e de um primo com compaixão. E eu vi Deus se manifestando. Uma outra, eu fui pregar em Taipas, em um grupo de oração. E aí era... Eu não lembro do tema. Eu lembro que o Espírito Santo, ele mudou ali, né, a ordem das coisas. E eu comecei a ministrar uma infusão já no começo. E aí eu olhei pra trás, tinha um jovem com um tampão no olho, né? E aí eu fui até ele, perguntei o que tinha acontecido. Ele falou, olha, cara, eu tive um derrame e o meu lado esquerdo parou todo e o meu olho ficou imóvel junto com esse derrame. Meu corpo tá voltando, mas o olho não voltou ainda. Aí, beleza, fui lá pra frente e tal, continuei conduzindo. E aí o Espírito Santo falou assim, eu quero que você ore por ele, eu vou curá-lo. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, então prova, então, né? Vamos mobilizar isso aqui pra gente ter um jeito de chegar lá pra orar por ele. Aí eu pedi pro pessoal fazer tendas ali. E fizeram. Só ficou esse irmão sem tenda. Olha só, cara. Eu fui até ele. Desamparado. Entendi que isso era de Deus. Fui até ele. Era a sua tenda. Era a minha tenda. Impus as mãos sobre o olho dele. E comecei a orar para que Jesus curasse ali. A restituição completa daquele olho. Eu falei, irmão, você crê? Ele disse que acreditava, ele cria em Jesus e a fé dele foi ativada. E aí eu comecei a orar por ele, e aí o Espírito falou assim, tira o tampão. Aí ele falou assim, eu não posso tirar o tampão porque meu olho tá sensível, não pode entrar poeira e tal. Eu falei, cara, mas Jesus tá pedindo, tira o tampão. Aí eu puxei o tampão, saiu os pelos da sobrancelha, o outro olho que tava sangue começa a lacrimejar, tiro, impõe as mãos e começo a orar. Começo a orar em nome de Jesus, restituição completa desse olho, cura 100% em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando eu tirei a mão, cara, o olho do moleque zerado a se mover. Que graça. E aí a igreja foi assim, tá ligado? Meu, a pregação fluiu, o povo foi batizado no Espírito. Foi as únicas vezes que aconteceu. E a glória também, que virou uma alegria pra todo mundo que tá no Exatamente, ambiente, né? foi as únicas vezes que aconteceu. Imagina o menino pulando com esse saudável sem sobrancelha. E eu continuo orando, nunca mais aconteceu, mas eu creio, cara, piamente. Sim, quando Jesus disse, Deus é olha, maravilhoso. exatamente. Acesso pra É, comunidade, isso é bom. pra quem crê nessa doutrina que cessou os dons, a melhor coisa é Exercer. exercer. É exercer, Ponto. cara. Aí tem que Se você teologia. não acredita que pode acontecer mais, não vai acontecer Não mais. vai, Na exatamente. sua presença, porque, cara, um dos requisitos é você ter fé. Você É tem o que fé. Jesus perguntava, você tem fé? Você quer? O que você quer? É. Se o cego falar assim, eu queria, mas não dá não, isso aí eu sei que não pode. Imagine, cara, qual é a convicção que vai ter? Por isso, eu acho que entra essa incredulidade no meio da sociedade Sim. mesmo. Que o evangelho é um negócio muito bonito. Jesus de fato veio e fez muitos milagres, mas no tempo que ele estava aqui, como se ele não tivesse mais. Sim. Não faz sentido nenhum isso. E nos leva ao ridículo também, né? Isso Porque é bom, né? Você corre o risco a de maioria ser das vezes não acontece, É. irmão. Né? A maioria Mas das como vezes se não edifica também, né? Mas como Sim. edifica? É muito bom. Você fala Mas assim, o padre Douglas falava algo muito interessante, né? Que ele falava assim, se a pessoa for curada é pra glória do Senhor. E se ela não for, a humilhação é dele também. Eu tô falando em nome dele. Não é pra mim, não. o Bel é Ele falava, é por isso que eu Talvez falo. aquela pessoa nunca mais me vê, né? Então, tipo, Ele falava assim, porque se eu tô preocupado mesmo com a minha imagem, será que a glória de fato é pra Deus quando eu tô rezando? Por que É. eu tô tão preocupado assim, se não acontecer? Ele falava. sim.
Fala, então, cara, ele falava isso, né? Tem que rezar, tem que fazer. Não, e vai é na importante casa. que você coloque a sua reputação em xeque também, porque você acha importante demais e não pode falhar. Então, acho que é um santo remédio também pra você se expor por conta daquilo que você acredita, né? Sim. Você já passou por alguma uma dessas já? Cura assim, não. Extraordinário, não. Eu já vi um caso Não sei assim, se essa muito foi autêntico, extraordinária, né? É. Mas. muito autêntico, assim, de pessoas rezando por um cego, uma vez um padre. Só que assim, não voltou ali, mas o padre chorava, cara. Chorava e rezava, se sentindo a dor dele. E assim, o fato de ver aquela cena foi um negócio que comoveu quem tava presente. Do padre ali se debruçando mesmo naquela pessoa e tendo uma Sim. piedade, sentindo a dor dele, colocando tudo assim, né, de uma assembleia. E a Então, outra também, eu não me coloco em situação pra rezar pelas pessoas Cara, eu já doentes. me coloco, velho. Não, eu não tenho essa... Tinha um menino que tinha problema de visão também lá em Cuiabá agora. Tava em missão lá há pouco tempo. Cara, orei por ele também. Não aconteceu, mas eu orei por ele. Aí o mais bonito foi o que ele falou depois. Pra mim, pô, Oscar Lucão. Ele falou assim: fisicamente eu não fui curado, mas eu fui curado da cegueira espiritual. Uhum. ó, Isso foi não, incrível, e tá não ligado? sabemos o efeito em causa, porque você falou do Tiagão. No primeiro dia que ele foi lá e pá, foi embora, no outro dia ele voltou. O fato dele voltar, cara, isso aí é Sim. marcante. Sim. Dele voltar e querer mais. Até porque, né, cara, a conversão ela não tá limitada nesses efeitos Não, de jeito exteriores, nenhum, de né? jeito Tipo, nenhum. repouso, choro, né, cara? Não, o Juninho daí que se movia muito nessas questões de curas físicas, mesmo ele falando pra nós de testemunho, assim, que já viu pessoas cegas de nascença Puta. começar a enxergar, só que ele voltava depois de anos lá e a pessoa não tava na caminhada, Então, entendeu? Lázaro, tipo assim, Jesus mostra, né, que com Lázaro que, cara, eu ressuscitei Lázaro. Mas depois Lázaro voltou a morrer de novo, cara. Entendeu? Então, tipo assim, não necessariamente a cura física, ela tem um detrimento entre a conversão da pessoa. Sim. Até na Entendeu? questão lá daquele livro de Ana Catarina Emerick, que eu acho assim, acho surpreendente, ela vai narrando a paixão de Jesus de um modo muito... Foi revelado pra ela, né? Sim. Você vê que muita coisa coincide mesmo com o evangelho, é impressionante o relato. E ela fala que quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, pessoas que foram curadas por ele estão blasfemando, maldizendo, foram curadas e a doença voltou. E pessoas foram lá só pra... porque não teve o processo de conversão, tipo assim, teve a cura e não aderiu ao evangelho de fato. Daí voltou Isso é uma muito doença forte, em algum tempo e um monte de pessoas tinham sido curadas por Jesus, blasfemando, Olha só que cuspindo. loucura. Eu falo assim, ó, É melhor morrer cego e vendo o que realmente importa. Sim. Ter convertido, do que adianta ser curado, sei lá, de um câncer, do que foi e não se converter. E muitas vezes o sinal que é operado em uma pessoa, ele às vezes causa uma conversão mais forte em quem estava presente Ao na redor, cena né? do que quem foi curado. Isso é impressionante. E os desígnios de Deus são Aham. mais altos, né, do que os nossos entendimentos, né? Às vezes aquela doença é o caminho Sim. de salvação daquela pessoa, entendeu? Então talvez se aquela pessoa enxergasse, talvez ela perderia a sua salvação, porque ela viria tudo, mas não ia enxergar Se a perdia, Deus, né? né? Então, tipo, É, a gente não... Os sim. desígnios de Deus E é é muito maiores. interessante que eu lembrei da tia Laura, né? Que falava que ela rezava por muitas pessoas com câncer e as pessoas eram curadas. E ela não foi poupada do câncer e morreu de câncer. Rezou por muitas pessoas que Uau. foram curadas da enfermidade. É um dos grandes nomes do Brasil, né? Que E assim, fluía nesses dons. Assim. aliadíssima ao evangelho. Sim. Padre Léo não pedia a cura dele. Uhum. Ele não queria nem tomar morfina, cara. Aí você percebe que a pessoa Porque percebeu ele falou, de tal pô, modo... eu plantei isso aqui, então, tipo, cara... Sim. Padre Pio, né? Ele não pedia nem pro pai dele, porque ele falava que eu pedi pro meu pai e pedi pra mim. Eu não posso pedir, é meu acordo com Jesus, eu não peço nada pra mim. É uma conveniência, vai se dizer. É conveniente, não peço nada pra mim. Hoje a gente com a dor de cabeça pede pra Jesus curar a gente, né? É. Não, o Lázaro, aquele que ele ia matar doente, ele não vai. Ele não vai curar Lázaro. Tanto que é o primeiro lamento, né? Que as irmãs falam, se você tivesse vindo antes, ele estaria vivo. Tipo assim, poxa, quem não viu era seu amigo. Interessante, né? Jesus não tá preocupado em atender amigo. Se quiser ser amigo de Jesus, se prepare pra sofrer, meu irmão. Sim, sim. Cara, a igreja vai trilhar o mesmo caminho do seu mestre, sabe? A igreja, ela triunfará. Amém, aleluia. Mas a igreja, ela passará pelo Calvário, pela cruz,
Entendeu? Vai chegar toda arregaçada. Falando disso daí, o que eu acho interessante é João Batista, né? É. Porque ele entrega a vida pra anunciar a vinda. Daí ele vai preso. Daí vem pessoas falar, trazer uma mensagem de João Batista. Aí ele tá perguntando se é você mesmo ou tem que esperar outro. Jesus não foi lá pra... pra você ver. Ele enxerga as coisas de tal modo que a gente não enxerga. Cara, o apóstolo Paulo, ele tava preso, mas ao mesmo tempo livre. É. Entende? Alegrai-vos. Preso ele falando, né? Alegrai, repita, alegrai-vos. Exatamente, a prisão não roubava a liberdade interior daquele homem. Entendeu? Me alegra em É sofrer alguém satisfeito, pleno. com Ele era Cristo. mais livre de qualquer um que perseguia ele ou que tava prendendo qualquer autoridade. Exatamente, exatamente. Então eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo, né, cara? Da hora demais. Apaixonado. É isso então, mano. É isso. Muito bom, viu, Felipe? Espero que você tenha gostado de se assentar nessa mesa. E Passou rápido? e você mostra que você gostou se você voltar, entendeu? Porra, com certeza, pô. Demorou. Queria Muito feliz mesmo. pedir a você que você pudesse convidar alguém para se sentar nessa mesa. Então a gente disse que não é uma indicação, é um convite. Você vai olhar para a câmera e você fala assim, eu te convido a estar aqui, porque aí você testa a sua relação com essa pessoa. Você vê se você tem moral com ela ou não, se ela de fato é sua amiga ou não, você aceita o seu convite. Faz sentido você convidar alguém? sentido. Né? Então, Eu tava já aguardando por esse momento, né? Uhum. Como eu assisto vocês, né? Então, Isso é ótimo. já vim Tem aqui. pessoas que chegam aqui e agora. Fica em Eu pânico. Vai ter um tempo pra pensar. Não, demorou. Já é pra falar? Pode falar. Se quiser, se não quiser também. Cara, primeiro eu quero perguntar se vocês já convidaram ele. Porque, tipo... Às vezes é pra vir de novo, talvez é providência. É, se o você Evandro quer. Nunes já convidaram? Não, nunca veio, não. Nunca veio? Já convidaram? Eu convidei ele quando eu tava no evento que ele tava. É, É, pra fazer lá no evento e não deu certo por conta da corrida do evento. porque muitas pessoas que já vieram aqui, né, seriam alvo do meu convite, Aham. né? Mas vou convidar alguém que não veio ainda, Convida que então, tá olha resistindo pra- esse convite. Evandro, você precisa sentar nessa mesa aqui. Os caras convidou você, hein, cara? Aceita esse convite, vem, porque eu tenho certeza que a conversa vai ser uma conversa edificante, viu? Tipo assim, ó, os caras convidou você, mas agora quem tá convidando Eu tô é te convidando, Evandro. Aceita o convite aí, meu. Me honra, hein, cara? Demais. Boa. É isso aí, Felipe. Mano, muito obrigado por ter vindo, viu? Pô, Bendito honra, seja meu. Deus. É sempre bom encontrar você nas poucas oportunidades que temos, mas é sempre muito frutífero. Me impulsiona a continuar caminhando, a amar mais Jesus e evangelizar até que ele venha, né? Tudo pra ele é digno de tudo da nossa vida, do melhor que nós temos, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso Amém. esforço. Ele é o único que é digno. Então, quando eu te encontro, eu me sinto motivado a continuar entregando o que eu tô entregando e entregar ainda mais. É recíproco. Fico muito feliz vendo o que Deus está fazendo em vocês, através de vocês, né? Desde o comecinho eu acompanho vocês, vim aqui em Cumbica, dar algumas Bem formações. pertinho. Lembra? Sim. Algumas formações. Na caixa de sapato lá. Lembra da caixa de sapato? Me pregar na caixa de sapato, Ali era a verdadeira caixa preta. me dar formações sobre a cartilha. Era um quarto desse tamanho aqui, pintado de preto. As paredes, o teto, o chão. Colocava 80 pessoas dentro daquela caixa preta. O pessoal fala que o metrô é cheio porque nunca entrou lá. Entrou na caixa Mas era preta. bom, hein, cara? Era bom, é gostosinho. Era bom. E o mais bonito é saber que a fome e a sede que vocês carregavam em outrora, elas continuam. Ela Bendito continua. seja Deus. Né? Então, tô muito feliz em ser amigo de vocês, em contemplar também tudo que Deus tá fazendo e pode ter certeza que vocês têm um intercessor aqui, um amigo, Bom. alguém que acredita naquilo que vocês carregam. Foi Agora muito tem que ter prazeroso. medo, é um intercessor. Foi muito prazeroso estar aqui, sabe? Acho que valeu a pena esperar, né? Foi muito bom, passou rápido, mas foi bom. Que demais. É isso aí. E Elton, é isso? Cara, eu também tô feliz pra caramba. Toda vez que eu escuto aqui testemunho, eu acho que a gente já falou que não segue, né, a linha dos testemunhos, mas o testemunho, cara, é um negócio que é surpreendente. Você escutar o que Jesus fez na história de uma pessoa e principalmente o momento que a pessoa encontrou ela, pra mim é o que fica sempre gravado no meu coração, o momento que a pessoa encontrou. Isso pra mim é maravilhoso e eu tenho certeza que o seu testemunho vai tocar muita gente aí que tá acompanhando. Volta sempre a esperança no coração daqueles que estavam já sem escutar uma história de uma relação de Jesus com uma pessoa é sempre muito bom. Então eu tô muito feliz também dessa partilha. Tô muito feliz mesmo. Não, e você vê a palavra se cumprindo, né? Aquele que iniciou a boa obra é fiel pra cumprir até o fim. Sim. Ele fez e continua fazendo enquanto Amém. o cara pisar na terra, né? Amém, amém. É top. Maravilha, cara. É isso. Se você ficou até aqui, eu peço a você que copie o link agora, seja missionário conosco, compartilhe
o testemunho do Felipe para outras pessoas, aquilo que a gente falou sobre ministério, sobre pregação, sobre dons, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente que inclusive caminha na igreja e tá com a fé arrefecida e vai voltar a queimar, tá bom? Então faça isso, faça esse favor a alguma alma, tá bom? E diante de tudo que falamos, só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco Não há salvação. glória a Deus. Bendito seja Deus. Foi bom, galera? Respiro.